Queridos amigos, é uma alegria muito grande retornarmos a esta casa que faz parte do nosso coração, um grande afeto aos companheiros que caminhamos juntos nessa grande caminhada em direção a Jesus. E hoje, meus amigos, nós temos, então, para a nossa reflexão, nós estarmos refletindo juntos sobre a lei de reprodução. Essa lei está contida no Livro dos Espíritos, como nós sabemos. Kardec dividiu as leis morais em 10 leis, trazendo para nós, na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde lá encontramos uma a uma, através de questionamentos muito didáticos feitos aos espíritos, e onde elas são tratadas de uma forma bem especial que só Kardec poderia trazer para nós. Não foi à toa que Kardec estudou junto de Pestalozzi, lá no Instituto Yverdun, se tornou um educador por excelência e, naquela época, conhecido como Hippolyte Léon Denis Rivail, e agora, como Allan Kardec, o nosso codificador, ele desenvolve cada uma dessas questões de forma magistral, onde os espíritos vão responder as questões e assim ele vai tratando essas leis de maneira bem didática e nós vamos aí percebendo que elas estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, estamos lidando constantemente com essas leis. Daí a necessidade de estudarmos, de compreender melhor a essência dessas leis para poder assim colocar em nossas vidas. Então, lá na parte terceira, como nós dissemos, nas questões 686 a 701, nós vamos encontrar essas questões tratando da lei de reprodução. Então, são 15 questões dentro desse capítulo 4, que está dividido em 5 itens: a população do globo, a sucessão e aperfeiçoamento das raças, os obstáculos à reprodução, casamento e celibato, e, por fim, a poligamia. Então, nesses primeiros 3 itens, nós vemos aí que eles se referem mais à ordem biológica, são as questões ligadas às ciências biológicas. E os 2 últimos itens dizem respeito às questões culturais, às questões sociais de um determinado povo. Então, nós vamos seguir essa subdivisão que Kardec tão bem organizou e vamos fazer alguns comentários e, se der tempo, nós fechamos com um texto de Emmanuel, de uma outra obra. Então, sempre que nós vamos refletir ou analisar um texto, para nós construirmos um raciocínio a respeito daquilo que está sendo dito, um entendimento mais profundo, é sempre muito bom, muito importante nós observarmos sobre que contexto aquilo foi escrito, quando ele foi escrito, e principalmente em que época. Isso são detalhes bem importantes, né? Então, por que nós estamos dizendo isso? Porque todo texto reflete um contexto que diz em relação ao que está acontecendo naquele momento, naquela época. E isso é muito bom para nós, hoje, dentro dessa compreensão, buscarmos esse entendimento para entendermos por que Kardec colocou essas questões em O Livro dos Espíritos, na 2ª edição. E, para isso, nós vamos fazer um preâmbulozinho, né? Então, o Livro dos Espíritos surgiu num momento de grandes transformações no mundo. Nós sabemos que ele foi escrito em 1857, a primeira edição. Ela só tinha 501 questões, e essas questões que nós vamos refletir hoje não continha lá na primeira edição do Livro dos Espíritos. A 2ª edição,
foi lançado em 1862, agora com 1.019 questões, 1.019 perguntas. E, nessa época, o que estava acontecendo ali em relação às ciências? Tinha um contexto muito importante nesse momento, porque, como dissemos, era um momento de grandes transformações, principalmente na área da ciência, das pesquisas, das descobertas, e já havia, nessa época, os estudos de Darwin e de Wallace, e a ciência, então, girava no auge dessas novidades. Charles Darwin e Alfred Wallace. Alfred Wallace, ele se correspondia com Kardec. Então, nessa época, já havia sido lançado o livro de Darwin, o livro que tratava da evolução das espécies, que ocorreu em 1859, um pouquinho depois do Livro dos Espíritos. Então, era essa a novidade do momento. E foi nesse contexto que Kardec elabora as questões da lei de reprodução, que envolvia, de certa forma, questionamentos pertinentes a tudo aquilo que foi trazido, né? Então, na primeira pergunta desse subitem, Kardec pergunta se a reprodução dos seres vivos é uma lei natural. E os espíritos dizem que é evidente que sim, porque sem a lei, sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria, deixando claro para nós que sem essa lei, o mundo físico não podia existir, ou seja, o mundo, a nossa roupagem física, né? E aqui, essa resposta dos espíritos, ela fala diretamente a vida material, a vida orgânica, a vida física. Então, Kardec continua formulando as questões sempre com esse pensamento voltado para o momento atual da época, colhendo todas as informações possíveis a respeito, tirando as suas dúvidas a respeito da evolução das espécies. E na questão 687, então, ele prossegue nesse entendimento, perguntando se a população, que na época estava em uma progressão crescente, né, se essa população chegaria um tempo que ela se tornaria excessiva na Terra. E aí nós vemos que, claramente, que também se desdobra essa questão dentro de um outro contexto, onde Kardec se apoia, porque agora ele se apoia em torno de um pensamento trazido pela filosofia de Malthus, que lá pela época de 1793, ele começa a desenvolver uma teoria esta é conhecida como a teoria malthusiana. Então, Malthus pertencia ao clero e também atuava no ramo da ciência econômica. Então, ele começa a observar o crescimento populacional da época, que era mais ou menos final do século XVIII, início do século XIX, quando ele começa a perceber um crescimento muito grande da população, um crescimento rápido, dentro de um espaço curto de tempo, ou seja, entre 5 e 10 anos. Então, ele começa a se preocupar muito com isso e ele desenvolve um entendimento de que a produção dos alimentos da época estava sendo menor que o aumento da população. Ou seja, a ideia de Malthus estava sendo aí o primeiro esboço demográfico, nós podemos entender assim, né? Mas ele faz essa observação. Então, ele afirma que chegaria um momento em que teriam problemas, né? Porque a população crescia muito e a capacidade de produção dos alimentos não acompanhava aquele crescimento. Então, diante disso, né, Kardec Malthus se preocupa e lança essa teoria que era uma teoria, um pensamento, e dentro desse contexto, Kardec elabora essa outra questão sobre a população.
Hoje, talvez, né, se nós fôssemos observar a nossa realidade, talvez essa questão para nós passaria assim, despercebida, mas para a época era muito importante. Hoje, talvez passasse despercebida, porque nós hoje temos um entendimento maior alcançado nesse período de anos, de séculos até hoje, mas na época não era assim. Então, eram assuntos significativos para aquela população no momento, né? Então, voltamos lá para ver o que os espíritos responderam à questão formulada por Kardec em relação à população, né? A possibilidade da população se tornar excessiva, de acordo com o pensamento lá de Malthus, que Kardec se apoiava. E sempre amparados por uma lógica, os espíritos dizem que não ocorreria esse risco, porque Deus a tudo provê. Deus mantém o equilíbrio em tudo, porque ele não faz nada inútil. Nós, os homens, é que temos o hábito de observar as coisas por partes, e quase nunca nós observamos a criação no sentido de um conjunto. É como se eles dissessem para Kardec, olha, o pensamento de Malthus não é tão correto assim, porque ele está se esquecendo que existe a lei de harmonia, de equilíbrio, que está presente em tudo que Deus cria, em torno da criação divina. E é o que nós percebemos hoje, ao longo dos séculos, né? Desde Malthus até as afirmações que nós encontramos no Livro dos Espíritos, após todas essas décadas, né? Lá se vão quase 2 séculos, nós percebemos, então, que, na realidade, houve um grande aumento também da capacidade produtiva, certamente após o surgimento das máquinas, né? Porque ocorria aquelas grandes transformações, e houve o surgimento das máquinas, das indústrias, onde houve também uma grande evolução tecnológica em todas as áreas, e continua, isso acontece até os nossos dias de hoje, né? Não parou mais. Por outro lado, a progressão geométrica da população também foi diminuindo. Ela não seguiu aquela proporção do século XVIII, de se multiplicarem num período curto de 5, 10 anos, mas começou a estender um pouco mais esse período, ou seja, entre 50, 60, 70 anos. Então, isso colaborou para que começasse a haver um equilíbrio. E aqui nós podemos abrir um parêntese para pensar no seguinte: na época de Kardec, a população era em torno de 1 bilhão, né, segundo as pesquisas nos mostram. E até agora, em 2021, nós somos mais ou menos 7 bilhões e um pouco mais. Essa é a quantidade de espíritos na psicosfera da Terra aqui encarnados. Os outros estão no mundo espiritual, e nós sabemos que há sempre uma alternância, né? Espíritos vão, espíritos vêm, alguns reencarnam, outros desencarnam. Isso ocorre sempre. Mas, em tese, nós somos em torno de 20 e poucos bilhões de espíritos na psicosfera da Terra, entre encarnados e desencarnados, como Emmanuel nos fala. Se nós olharmos um pouco para trás, os tempos que já se foram, nós vamos perceber que as mulheres, por exemplo, as nossas avós, as nossas bisavós, se casavam mais cedo, né? Era muito comum as mocinhas se casarem entre 13 e 14 anos de idade. Era essa idade que ocorriam os casamentos. Os homens se casavam com 16, 17 anos. Então, o período fértil de uma mulher era mais ou menos entre 13 e 40 anos. Hoje existe uma realidade mais precoce, não é? Mas, na época, nas primeiras décadas do século XIX, era mais ou menos assim que ocorria. Então, era muito comum ver as mulheres com aquela prole imensa, né? Porque tinha um período fértil muito grande,
uma vida dentro do casamento maior, e era comum as mulheres terem 8, 10, 12 filhos e até mais. E hoje, o que acontece? A quantidade de filhos diminuiu muito. Quando alguém diz que tem 4 filhos, hoje nós achamos uma quantidade grande, não é verdade? Hoje, as pessoas também se casam mais tarde e têm filhos mais tarde. Então, o que houve aí? Uma diminuição do período fértil, né? Pelo fato das mulheres casarem mais tarde. Não é que elas não sejam férteis, mas o período que elas se dispõem a terem seus filhos é um pouco mais tarde. Então, com isso, diminuiu o tamanho das famílias. Nós vemos hoje que a nossa realidade atual se compõe, a população atual se compõe de maior quantidade de idosos, e isso vai ainda ficar maior. Então, apesar de nós vivermos bem mais, né, a população é em quantidade maior de idosos. Então, diminuiu-se aí também a reprodução. E isso foi acontecendo de forma natural, gradativa. Por quê? Porque as demandas sociais mudaram, as questões sociais modificaram. Então, são essas pequenas alterações que nós vamos percebendo que vai havendo uma modificação em tudo. É assim que acontece, uma modificação natural, uma modificação nessa população que até então era temida, né? Mas ela foi controlada, como os espíritos nos falam na questão 687. E é assim que Deus se utiliza do próprio homem para manter o equilíbrio e a harmonia. Então, seguindo um pouco mais à frente, ainda dentro desse contexto do surgimento da teoria das espécies trazidas por Darwin, Kardec vai lá na questão 688, agora perguntando sobre as raças humanas. Ele quer saber se essas raças, que evidentemente estão decrescendo, né? Se virá um momento em que elas desaparecerão, algumas raças. E os espíritos dizem que, de fato, isso vai acontecer. E outras raças terão tomado lugar, como outras um dia tomarão da vossa. Então, os espíritos estão falando aqui no aspecto espiritual, ou seja, que é um outro aspecto. Até então estão falando do plano físico, agora estão falando do aspecto espiritual. E quando Kardec se reporta à raça, é importante nós dizermos que ele está aí se referindo à etnia, porque raça nós sabemos que só existe uma, que é a raça humana. E ao falar de raças humanas, que evidentemente decrescem, e Kardec indaga sobre isso, né? Eles respondem que isso realmente acontecerá, um dia desaparecerão, porque os espíritos se referem ao aspecto espiritual, informando que são espíritos, que alguns estão aqui, retornarão ao mundo espiritual, e outros retornarão à Terra. Então, como ele fala na questão seguinte também, né, nós podemos juntar as duas para melhor entendimento, e eles esclarecem que são os mesmos espíritos que voltam à Terra para se aperfeiçoarem em indumentárias diferentes, mas continuam sendo espíritos imperfeitos. Então, ele está falando no sentido espiritual. São os mesmos espíritos que retornam, renascendo em outros corpos, em outras culturas, em outros países. Nós sabemos que as etnias que povoam a Terra, em lugares diferentes, de conformidade com os climas, com ambientes, isso acontece, são várias etnias no mundo todo, né? Algumas que a gente até conhece pouco. Então, Deus tem os seus objetivos. E, nesse caso, como os espíritos nos falam, essas etnias se fundem
alguns reencarnam naquele mesmo grupo e se misturam as raças, se fundem, caldeando aí as suas novas, progredindo também, né, a questão física, a beleza dos corpos, o progresso também do corpo físico. Se a alma progride, o corpo também há que ter esse progresso, né? E continuando dentro desse raciocínio, Kardec agora vai fazer uma pergunta muito interessante. Ele pergunta se o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência será contrária à natureza, ou seja, olha que pergunta atual, feita nos meados do século XIX. É muito importante, num momento como o que nós estamos vivendo agora, um momento onde nós ouvimos tanto falar sobre projeto Genoma, né? Sobre manipulação genética, apesar de Kardec não utilizar esse termo, mas ele está falando por esse âmbito aí, né? Então, a gente sabe que a doutrina ela é universalista. Todos os temas que nós formos procurar no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as respostas, porque a doutrina tem esse caráter universal. Então, nós vamos lembrar que Kardec era um cientista. Então, ele pergunta de acordo com os interesses da ciência da época. Então, o que ele quer saber se seria mais confortável, então, para não agredir essa lei, não caminharmos, né, em direção contrária a essa lei, deixar que as coisas seguissem o seu curso. E os espíritos dizem que o homem tudo deve fazer para que tudo caminhe em direção ao equilíbrio, à perfeição, porque o homem é o instrumento que Deus se utiliza para atingir os seus propósitos. E os espíritos completam essa resposta dizendo que, sendo a perfeição a meta para que caminhe a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às leis de Deus. É claro que esse ideal de perfeição que os espíritos estão nos falando não se refere a exemplos passados que nós sabemos que tenham sido trazidos, né, karmas dolorosos, situações dolorosas para a humanidade, como aquele que a humanidade enfrentou na época do Holocausto. Nós sabemos que existiram aí estudos pretensamente ditos, genéticos, né, junto a populações lá naqueles campos de concentração. E também sabemos que esse não é o tipo de aperfeiçoamento que os espíritos estão nos falando. Aquilo que aconteceu lá foi uma deturpação, foi um momento triste para a humanidade, onde a ciência, claro, foi usada como pretexto para cometer grandes atrocidades, grandes crimes, né? Que dói a alma só de lembrarmos, mas não é isso que os espíritos estão nos falando. Nós, anteriormente, vimos que eles nos disseram que as raças se fundem no aprimoramento dos corpos físicos, ou seja, as raças se misturam para também haver o aprimoramento dos corpos físicos. Então, os espíritos nos falam que o próprio homem é um instrumento que Deus se utiliza para atingir esses propósitos. Então, nós podemos, em relação a isso, nos tranquilizar e entender que a espiritualidade dá total apoio, por exemplo, aos cientistas bem-intencionados, aqueles que, de fato, promovem uma pesquisa, fazem estudos, né? Dedicam a sua vida, dividem a sua sabedoria para que a vida na Terra se faça melhor, para fazerem descobertas, dedicando mesmo os seus momentos com a família, para poderem estudar, poderem pesquisar e até obterem resultados benéficos, né, para a sociedade, como foi o caso agora das vacinas, que foram desenvolvidas em um período curto e ainda estão sendo, né, estudadas, exigindo dedicação, abnegação de muitos profissionais, de muitos cientistas, estudiosos, que se empenharam
nesse processo. E é claro que todos eles tiveram assistência espiritual do alto, possibilitando trazer para todos nós essa vacina que chega aí nos trazendo esperança, trazendo uma vida mais longa para muitos e nos deixando também um grande aprendizado, né? Então, é claro que a espiritualidade dá total respaldo, apoio, acompanham essas almas com esse trabalho digno. Então, é isso que os espíritos vêm nos mostrar. Então, o homem tem condição, sim, de estar colaborando. E caminhando um pouco mais ainda nessa parte, mais voltada às questões biológicas, nós vamos ver lá no último item, quando Kardec aborda a questão dos obstáculos à lei de reprodução. Ele vai perguntar se os costumes, né, humanos têm que utilizam que tem a finalidade de obstar a reprodução, se alguns desses costumes são contrários à lei natural. E os espíritos dizem que sim, tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então, tudo que é obstáculo ao progresso é contrário à lei divina. Mas, logo depois, ele faz um adendo nessa questão, fazendo com que fique mais legível o que ele está pensando, né? Então, ele coloca que há raças entre os seres vivos, né, os animais e plantas, há espécies cuja reprodução indefinida seria nociva e outras espécies das quais o próprio homem poderia ser vítima. Então, a pergunta é a seguinte: pratica esse homem um ato repreensível perante a lei, impedindo essa reprodução? Então, Kardec está falando aí de algo que hoje, para nós, é muito claro em relação a tudo isso que nós vivenciamos, que é o próprio equilíbrio ecológico. Não usava essa palavra na época, mas é isso que Kardec está perguntando. Se não é possível a interferência do homem no equilíbrio, né, entre as espécies, entre os animais, os insetos, por exemplo, né? Há pouco tempo a gente soube dos gafanhotos aí, enfim. Pode o homem intervir, né, fazendo um controle dessas espécies? E os espíritos, mais uma vez, apontam que sim, dizendo para nós que Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, né, um poder de que ele deve usar, mas sem abusar. Ele pode, sim, regular a reprodução das espécies de acordo com as necessidades daquele momento, né? Então, é impressionante como essa questão assim, atual para nós. Nós vivemos num momento em que o planeta está assolado por uma pandemia, muitos estudiosos aí buscando conter tudo isso, né? E outros afirmando para nós as causas desse desequilíbrio, desequilíbrio ecológico, que pode ser a relação abusiva com animais, vírus saindo aí do seu habitat natural e vindo para as grandes cidades, e mais ainda, existem o perigo de novas pandemias. E muitos cientistas mesmo falam, né, afirmam que o próprio desmatamento, as queimadas que acontecem na Amazônia, por exemplo, as queimadas criminosas, podem trazer para nós consequências. Por exemplo, outras epidemias, trazer vírus, né, desconhecidos até então, que estavam lá parados, mas em contato diretamente com o homem, pode trazer novas ameaças. Então, isso é um fato, né? E Deus, os espíritos nos afirmam que Deus deu ao homem esse poder de
conter, de buscar o equilíbrio, mas nunca de abusar, nunca para trazer o desequilíbrio. Então, nós vemos aí, né, grandes projetos que existem nesse momento ecológico que nós estamos vivendo, despertando as consciências para o planeta, para ter mais atenção, né, a questão da reciclagem dos plásticos, né, mostrando o malefício que eles causam, por exemplo, nos mares, o lixo das praias. E um projeto que nós admiramos muito é o Projeto Tamar, que é um projeto bastante conhecido, consolidado em relação às tartarugas marinhas, dando proteção a esses animais, né, para preservar essas espécies. E quando eles percebem um problema na sua reprodução, há logo uma intervenção, né, de técnicos, de pessoas especializadas, uma intervenção sistematizada, científica, para que possa logo aquele problema voltar aos índices naturais da normalidade dentro da reprodução ou do equilíbrio, né, dessa espécie, assim como outros projetos que nós sabemos existir, né, por pessoas que se dedicam, profissionais dessa área, né, que se dedicam, que são movidos não só pela razão, pelo conhecimento, mas vão além da razão. São projetos que envolvem o afeto, envolvem o sentimento, envolvem a compreensão, né? Pessoas abnegadas que estão ali envolvidas, não só nesse projeto, como falamos, mas em tantos outros, que são tocadas pela compaixão, pela sensibilidade, o amor ao planeta, ao ecossistema, e vão se dedicar, vão trabalhar, vão doar suas vidas, seus esforços, seus trabalhos, né, em prol de uma causa, colaborando para que tudo se reequilibre. Então, é dessa intervenção que os espíritos estão aprovando e dizendo que isso é tarefa do homem. Talvez seja uma tarefa para as gerações novas, né? O trabalho de intervir nesse desequilíbrio, quem sabe gerações que as próprias gerações atuais causaram em relação ao desmatamento, em relação às queimadas criminosas, em relação ao combate do uso do plástico, que são movimentos que ainda vão demorar para se estabelecerem na consciência, nas consciências de cada um, né? Mas são projetos que já se iniciaram. Possivelmente a espiritualidade já está, né, possibilitando que espíritos luminosos, espíritos de muita capacidade, de conhecimento científico, que já têm esse sentimento de amor ao próximo, que talvez já estejam aí encarnando ou encarnados, né, se preparando para esse trabalho de intervenção que a espiritualidade espera de nós, sempre na intenção de retornar ao equilíbrio, porque o planeta foi entregue ao homem saudável, né, contendo tudo aquilo que ele precisava para o seu progresso intelecto, moral e espiritual. Então, foram as nossas condutas equivocadas que trouxeram todo esse desequilíbrio que agora cabe a nós, a humanidade, reequilibrar e corrigir todos esses danos que causamos. Talvez nós, a nossa persona, não esteja, né, engajado nesses processos futuros, porque talvez não estejamos aqui, mas poderemos retornar, quem sabe, ou poderemos ter novos espíritos aí fazendo esse trabalho. E, por fim, temos os dois últimos itens que falam em relação à cultura, em relação aos hábitos, mas que estão relacionados, como Kardec colocou, dentro da lei de reprodução. O primeiro é o casamento, o celibato, e nós vamos ver um a um, né? Então, os espíritos são muito claros em dizer para nós que como eles entendem o casamento. Eles entendem como um ato de progresso,
e que está presente em todas as sociedades humanas, e interessante que eles completam, embora em situações, em condições diversas. E é muito interessante porque partes dessas questões não nos pareciam tão importantes. Vamos ver que, com o passar do tempo, elas se mostram atuais. E nós ficamos pensando como a espiritualidade teve o cuidado, a preocupação de passar esse conhecimento, esse entendimento nessas questões de maneira tão atual, que se manteria para sempre. Nós procuramos ali as questões que hoje batem em relação à nossa realidade, vamos encontrar respostas. Então, Kardec pergunta, né, que efeito teria a sociedade humana com a abolição do casamento? Seria uma regressão, segundo os espíritos, à vida dos animais. E é aí que Kardec complementa na nota dessa questão, dizendo que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso da humanidade, da sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna. E isso se observa entre os povos, se bem em condições diversas, né? Esse complemento é muito importante, muito significativo, porque o casamento para a doutrina espírita, e já naquela época para Kardec, não era visto como sendo uma organização fechada, modelar, que pudesse servir para todas as culturas ou para todas as épocas de uma maneira uniforme, rígida. Quando nós vemos hoje os vários tipos de uniões que nós temos na nossa sociedade, na nossa humanidade, nós vemos que nós, como espíritas, temos o dever, a obrigação de estarmos atentos a tudo isso, de sermos flexíveis a essas modificações, a sermos flexíveis à realidade do momento. E, como espíritas, temos a obrigação de não nos colocarmos numa posição radical daquela família que é perfeita, que nós só vemos nas propagandas de margarina, né? Onde tudo funciona como um figurino, tudo certinho, como um modelo. Não. O espírita precisa abrir a sua mente para compreender o que Kardec nos fala, ou seja, o que os espíritos nos falam através de Kardec. Se na época dele ele já reconhecia isso, né, que era distinto e poderia ocorrer em várias condições sociais, muito mais hoje, que nós sabemos aí ser a realidade dos nossos dias, onde nós vamos encontrar esses vários tipos de família hoje presentes na nossa sociedade. Então, o casamento, como elemento de progresso da humanidade, não é pela forma organizada, é porque ela já se constitui a solidariedade fraterna. Através dela, né? É uma união livre, casual, onde as criaturas se escolhem, onde o que une as criaturas é o afeto, o amor, né? A vontade de organizar uma família, de caminhar juntos. E isso é isso que constitui os fundamentos de um casamento visto como progresso da humanidade. Não são as convenções, não são os casamentos organizados por interesses, né? Que onde não existe amor, não existe afeto, não existe uniões por interesse. São justamente o contrário. São aqueles que são onde existem o afeto e o amor. No século de Kardec, por exemplo, talvez fosse já menos a quantidade de casamentos arranjados, mas no século anterior, na própria França, os casamentos arranjados por motivações políticas, principalmente na nobreza, eram muito comuns. Aqueles casamentos que eram arranjados quando os noivos acabavam de nascer, né? Quando ainda eram bebês, eram prometidos aos pais de outra criança, né? Por questões que não tinham nada a ver, e acontecia aqueles casamentos. Todos esses tipos de uniões, onde existem outros interesses que não sejam da constituição de um núcleo de solidariedade, de afeto, que se
se fundem, né, mutuamente na evolução, na caminhada de cada um, não estão dentro dessas uniões que os espíritos nos dizem que formam possibilita, né, essa trajetória evolutiva de cada um, possibilitando também o amor verdadeiro, o amor de almas que se afinam, que se caminham em direção ao amor que Jesus nos ensinou. Então, hoje, quando se fala que essa instituição está falida, não é verdade, né? O casamento, o que está superado é o caráter artificial e interesseiro dessas uniões. Então, que nós possamos, né, estar ao lado dessas possibilidades de desenvolver o afeto e o amor, entendendo que o casamento, dessa forma, é aquele que é visto como progresso para a humanidade. E a outra questão em relação ao celibato, né, que nós sabemos também que aquilo, tudo que não é voluntário em relação ao bem de todos, não é uma coisa meritória aos olhos de Deus, e sabemos o quanto de problemas foi gerado quando era imposto essa questão do celibato, né, que é um ato de egoísmo. Então, esse celibato não é meritório às leis divinas. Sabemos da quantidade de equívocos, de abusos, de desvios, de dores, né, psíquicas que foram causadas não só pelas vítimas dessas condutas, mas por todos aqueles que estavam envolvidos. Mas aí Kardec pergunta se há algum mérito naqueles que utilizam o celibato como meios, né, de estarem em serviço na humanidade, prestarem serviço à humanidade. E aí os espíritos respondem que isso é muito diferente, né? O celibato por egoísmo, que não é meritório à lei de Deus, mas esse de doação, de abnegação, é totalmente meritório à lei de Deus. E, por fim, Kardec vem falando da poligamia, né, da monogamia. Qual das duas é mais conforme à lei de natureza? E aí os espíritos são sucintos nessas respostas, dizendo que a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem a finalidade de se fundar na afeição dos seres que se unem. Então, na poligamia, há sensualidade, não há esse objetivo de afeição dos seres. Então, é uma outra coisa que geram dores, que geram situações onde a mulher se torna um instrumento de subjugação. Então, não pode ser uma coisa vista um bem, né, que Deus vai estar de acordo com a lei de reprodução. Então, deve ser considerada, e os espíritos dizem assim, deve ser considerada com o uso ou legislação especial apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social faz com que desapareça pouco a pouco. Isso aí é uma grande esperança, né? À medida que o homem vai evoluindo, vai também compreendendo os objetivos, né, a que ele está destinado, e certamente isso é o progresso, né? E esse é o progresso moral que todos nós esperamos. E é isso que nós trouxemos hoje para nós comentarmos. Esperamos ter atingido ao esclarecimento de todos nós e que possamos retornar lá ao Livro dos Espíritos, dentro dessa questão, para refletirmos um pouco mais em tudo isso que foi trazido e, certamente, colocarmos as nossas ilações, o nosso entendimento, para gravar em nossos íntimos o aprendizado dessa lei tão importante para nós. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus, e obrigada pela oportunidade.